Olá, cacos poéticos, em mais uma conversa com você. Vamos continuar falando sobre o livro Preconceito Linguístico, de Marcos Bainio, e aqui vamos falar do mito número 2. E o que diz o mito número 2? Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. É mito, não existe isso. E o que é um mito? Mito é uma narrativa sem fundamentação científica. Então, para comprovar que brasileiro não fala bem português, você precisaria fazer uma pesquisa, precisaria levantar dados, precisaria entender o que de fato é o falar português de maneira correta. E aí, criado todo esse arcabouço, você pesquisaria se brasileiro fala ou não fala bem o português. E fala. Pode ficar tranquilo que fala. Mas o português que nós falamos é o português do Brasil. E os portugueses de Portugal falam o português de Portugal. Essa é a diferença. E é assim. A gente não pode falar o português de Portugal, nem os portugueses falarem o português brasileiro. Cada qual no seu qual. Mas o que diz o autor? Então, Marcos diz o seguinte, sobre essa coisa de que brasileiro não fala bem o português, só os portugueses que falam bem, ele diz assim, essas duas opiniões tão habituais, corriqueiras, comuns, e que na realidade são duas faces de uma mesma moeda enferrujada, refletem o complexo de inferioridade, o sentimento de sermos até hoje uma colônia dependente de um país mais antigo e mais civilizado. E aí todas as aspas para esse civilizado. Então é isso, é o nosso eterno complexo de vira-lata. Eles falam bem, porque tem tais construções, porque empregam os pronomes oblíquos de tais maneiras, nada disso. A nossa realidade é outra, e você pode, sobre isso, ir lá para o poema Pronominais, de Oswald de Andrade, escrito há aproximadamente 100 anos. Vai lá, dá uma olhadinha. O nosso português, ele não pode ser igual ao português de Portugal por algumas razões, mas entre elas, o fato do Brasil ter abraçado e ter sido abraçado por vias, às vezes, cruéis, mas com povos do continente africano, asiático, os árabes e toda a Europa, França, Espanha, Alemanha, Itália, etc, etc, etc. Holanda. Então, o português é a mistura, o português é a vitamina feita com todas essas frutas. Não é o português de Portugal e nem poderia ser, diz o autor. Podemos encontrar essa concepção expressa no livro Língua Viva, de Sérgio Nogueira Duarte, que é uma coletânea de suas colunas sobre língua portuguesa publicadas no Jornal do Brasil. Ali a gente lê, na página 65, sempre me perguntam onde se fala o melhor português. Só pode ser em Portugal? Já viajei muito pelo Brasil e já estive em todas as regiões. Sinceramente, não sei onde se fala melhor. E aí diz Marcos Bainio, cada região tem suas qualidades e seus vícios de linguagem. Isso não é um problema. Vamos continuar refletindo sobre o que diz o autor. É a mesma concepção torpe, segundo a qual o Brasil é um país subdesenvolvido, porque sua população não é uma raça pura, mas sim o resultado de uma mistura. Para os conservadores, negativa, de raças, sendo que duas delas, a negra e a indígena, são inferiores à do branco europeu. Por isso, o nosso povinho só pode ser o que é. Então, preconceito é preconceito. Pode ser linguístico, pode ser por conta da cor da pele, pode ser por conta do lugar em que a pessoa nasceu, pode ser por vários motivos. Preconceito é preconceito e é por isso que o Marcos Bainio está debatendo essas questões no seu livro
preconceito linguístico, aqui no mito número 2. Continua o autor. E essa história de dizer que brasileiro não sabe português e que só em Portugal se fala bem o português, trata-se de uma grande bobagem, infelizmente transmitida de geração a geração pelo ensino tradicional da gramática escolar. Então, se você não respeitar todas as regras da gramática, você não fala bem o português? Qual é a função de uma língua? A função de uma língua é estabelecer comunicação. Não é só a gramática que está correta. Lembra do exemplo da imagem do rio? Que a gramática tradicional é aquele pouco de água, né? A gramática escolar é aquele pouco de água que ficou ali. E a fala é o rio caudaloso que vai descendo e que vai recebendo outros rios, outros riachos e que vai desaguando também em outro rio ou no mar. Essa é a nossa língua portuguesa. A gramática ficou paradinha numa poça lá, ilhada, esperando que o rio transborde daqui a um ano para renová-la. É a língua do dia a dia que renova a língua conservadora, parada, mumificada da gramática escolar. E aí o brasileiro sabe português, sim. O que acontece é que o nosso português é diferente do português falado em Portugal. O brasileiro fala o português do Brasil. No que diz respeito ao ensino de português no Brasil, o grande problema é que esse ensino, até hoje, depois de dos quase 200 anos de independência política, continua com os olhos voltados para a norma linguística de Portugal. É um erro, é um equívoco. Nossa realidade é outra. A nossa relação com a língua é outra por conta da nossa relação com povos do mundo inteiro que aqui chegaram ou que foram trazidos. Tá? Vamos continuar. O Brasil não é europeu. E aqui tem uma coisa, antes do Brasil não é europeu, o mesmo espírito guiou, esse espírito preconceituoso, conservador, de uma visão curta, né? Guiou a revista Época, que em sua edição número 14, sua edição de 14 de junho de 1999, estampou uma grande reportagem sobre a ciência de bem escrever, acerca da redação no vestibular, de uma redação específica. Entre as melhores redações apresentadas naquele ano ao vestibular da Universidade de São Paulo, estava a de Henrique Suguri, de 17 anos, que em determinado momento assim se expressou. Olha o que disse esse jovem de 17 anos, lá em 1999. O Brasil hoje não é europeu, africano, asiático, indígena. Nós somos a mistura exata de tudo isso, completamente diferentes das nossas origens, únicos. E apesar disso, estamos indiscutivelmente atrelados aos princípios da nossa matriz. Talvez o ano 2000 possa servir para abrirmos os olhos e, em vez de comemorarmos os nossos 5 séculos coloniais, enterrarmos o que sobrou deles. É porque a gente está preso. Olha o que disse esse garoto. A gente está preso a essa história, está preso a essa língua, estamos presos a essa gramática. E aí Marcos Bainho disse o seguinte, essa belíssima declaração de independência, essa consciência da especificidade cultural do brasileiro, essa valorização de nossa identidade nacional única, parece que não foi totalmente compreendida pelos autores da reportagem. Então, os autores da reportagem da revista Época não compreenderam a profundidade e a lucidez do garoto de 17 anos. E aí, por conta desse preconceito linguístico, muitos professores, por exemplo, de inglês costumam dizer: como é que esse menino ou essa menina vai aprender inglês se nem sabe falar português? Isso é um preconceito dos piores, isso é lamentável. E isso está aqui, dito por Marcos Bainho. E quem é professor escuta isso, ou já escutou, ou ainda escutará, infelizmente. E para encerrar, curta o vídeo, se inscreva no canal e diz assim o autor do livro. Então, não há por que questionar difundindo essa ideia mais do que absurda de que brasileiro não sabe português.
O brasileiro sabe o seu português, o português do Brasil, que é a língua materna de todos os que nascem ou vivem aqui, enquanto os portugueses de Portugal sabem o português deles. Terminamos o mito número 2. No próximo vídeo, o mito número 3. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo Caco Poético.